Sancti Sancte Dei, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que nesse dia 2 de agosto a Igreja celebra a memória de São Pedro Julião Aimar. São Pedro nasceu no dia 4 de fevereiro de 1811. O nome do seu pai era Julião e da sua mãe Maria Madalena. Ele tinha apenas mais uma meia-irmã, filha do primeiro casamento do seu pai, a Mariana. Os seus outros irmãos haviam morrido com tenra idade e o outro havia morrido no exército de Napoleão. A sua mãe era uma mulher muito devota, ia todos os dias à missa e participava devotamente da Eucaristia e da bênção do Santíssimo Sacramento. Então, desde pequeno, ele teve contato e foi instruindo no amor ao Santíssimo Sacramento. Com 5 anos de idade, teve um dia que ele desapareceu. A sua irmã e a sua família, preocupados com ele, saíram à sua procura. A sua irmã o encontrou na igreja. Ele estava com a cabeça inclinada no sacrário. E ela perguntou: "O que você faz aqui?" Ele respondeu: "Ora, apenas converso com Jesus." "Mas por que você faz deste modo?" "Porque assim o escuto melhor." São Pedro respondeu com apenas 5 anos de idade. São Pedro então foi crescendo e o seu amor pela Eucaristia foi se tornando ainda maior. O dia da sua primeira comunhão foi um dia singular, um dia em que ele experimentou profundamente a graça de Deus de receber aquele que ele tanto desejava, Jesus Eucarístico. E nesse dia ele sentiu forte o desejo de tornar-se padre. Por isso ele pede a Jesus Eucarístico: "Dai-me a graça de me tornar um sacerdote." São Pedro ia crescendo e ajudava nas coisas da casa e também na pequena indústria que seu pai tinha de azeite de nozes. Ele realizava o trabalho de entregar a mercadoria àqueles que compravam azeite. A sua mãe nunca cansava de rezar para que o pedido do seu filho fosse alcançado e ele se tornasse um sacerdote. Porém, a sua mãe veio a falecer e no meio desse sofrimento, chorando, ele vai até os pés da Virgem Maria e pede a ela: "Ó Virgem Maria, sede agora minha única mãe, mas dai-me a graça de me tornar um sacerdote." Mas foi apenas depois de completar os seus 18 anos, não com poucas dificuldades, que São Pedro Julião Aimar conseguiu adentrar no noviciado e assim começar os seus estudos para se tornar um sacerdote. Já no seminário, São Pedro Julião foi acometido por uma grave enfermidade que o obrigou a voltar para casa. Mas diante da sua oração incessante diante do Santíssimo Sacramento, pedindo a cura e a graça do retorno, ele recebe de Deus a graça de retornar ao seminário e é ordenado padre com 23 anos de idade. Ele é designado então pároco e exerce a sua atividade pastoral com grande amor e dedicação. Porém, ainda algo inquietava o seu coração. Ele desejava ser religioso. Por isso pediu a licença para adentrar a ordem dos maristas. Como os maristas receberam a função de evangelizar os povos do Pacífico, ele foi transferido para a Oceania. Lá na Oceania, ele exerceu grandes e importantes cargos na sua congregação. Porém, a sua vocação e o seu chamado estava ainda a acontecer. Em 1845, numa procissão eucarística levando a custódia, ele pediu sinceramente ao Senhor que lhe desse o mesmo zelo apostólico de São Paulo para difundir e honrar o seu nome. Também um outro momento decisivo foi diante da imagem de Nossa Senhora, e ele sente que Nossa Senhora lhe diz que é importante que ele funda uma congregação destinada a honrar o Santíssimo Sacramento. E Nossa Senhora sempre esteve presente em sua vida, e depois ele iria honrá-la como Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, exemplo dos adoradores. São Pedro Julião Aimar deixou escrito algumas das inquietações da sua alma, algumas coisas que ele sentia e desejava realizar. Tendo refletido a miúde sobre os remédios dessa indiferença universal, que se apodera de tantos católicos de maneira assombrosa,
e só encontro a Eucaristia, o amor a Jesus Eucarístico. A perda da fé provém da perda do amor. E ainda em outro escrito ele acrescentou: é preciso pôr-se imediatamente à obra, salvar as almas com a Eucaristia, despertar a França e a Europa submersas no sono da indiferença, porque não conhecem o dom de Deus, Jesus, o Emanuel da Eucaristia. É preciso espalhar essa centelha de amor nas almas tíbias, que se julgam piedosas e não o são, porque não fixaram o centro de suas vidas em Jesus no tabernáculo. Nós não pregamos senão a Jesus Cristo e Jesus Cristo sacramentado. Com essas suas inquietações e inspirações do Espírito Santo, nasce então a congregação dos sacramentinos. São Pedro Julião Aimar enfrentou muitas dificuldades para pôr a cabo o pedido da Virgem Maria e de Nosso Senhor de fundar uma congregação que honrasse o Santíssimo Sacramento de maneira especial. Mas ele não desanimava diante das dificuldades. Ele costumava dizer: eu tenho medo que cessem as dificuldades, porque ele entendia que as dificuldades eram para que a obra de Deus acontecesse. Ele foi um grande inspirador dos congressos eucarísticos. Ele dizia: é preciso fazer Jesus Eucarístico sair de seu retiro para pôr-se de novo à testa da sociedade cristã, que há de dirigir e salvar. É preciso construir-lhe um palácio, um trono, rodeá-lo de uma corte de fiéis servidores e de uma família de amigos e de um povo de adoradores. Em 1868, ele entrega sua alma santamente a Deus, depois de receber os santos sacramentos e celebrar a sua última missa. Quando ele morreu, imediatamente o povo começou a clamar: morreu um santo, morreu um santo. Vamos pedir hoje, pela intercessão de São Pedro Julião Aimar, que nos ajude e inflame em nossos corações um renovado amor por Jesus na Eucaristia. Não é de se espantar que neste tempo em que muitas pessoas estão privadas de participar fisicamente da Santíssima Missa e também participar das adorações, que muitos estão esfriando na sua fé e no seu amor pela Eucaristia. É uma triste realidade, mas é uma realidade verdadeira. As pessoas já não se importam mais tanto com a Eucaristia. O homem tem uma grande facilidade de se adequar às realidades, e muitos cristãos estão se adequando, ficando longe da Eucaristia, achando que isso é uma coisa boa e tranquila, e não é. Então vamos pedir a São Pedro Julião que reinflame em nosso coração o amor pela Eucaristia e que, mesmo impedidos de participar fisicamente, possamos espiritualmente estarmos diante do Senhor e adorá-lo de todo o nosso coração. Jesus, neste dia em que celebramos a memória de São Pedro Julião Aimar, pedimos que pela sua intercessão seja renovado em nossos corações o amor, o zelo pela Santíssima Eucaristia. Dai-nos também, pela intercessão de Nossa Senhora, a graça de adorar Jesus na Eucaristia com todo o nosso ser, de desejar, Senhor, te receber, desejar te adorar, desejar com que todos possam vir até vós e receber de vós, Senhor, todas as bênçãos e graças contidas nesse Santíssimo Sacramento. Dai-nos a graça, Senhor, de compreender que o Senhor está realmente presente e que não é apenas um momento de oração a mais, mas é estarmos diante de Jesus mesmo, presente em seu corpo, sangue, alma e divindade. Ajuda-nos, Senhor, a amar mais a Eucaristia, pela intercessão de São Pedro Julião Aimar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pedro Julião Aimar, rogai por nós.